Olá, vidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Habitação Literária. Sejam bem-vindos a mais um vlog do canal. Essa é a terceira vez que eu tento gravar, que eu tento iniciar este vlog, mas eu sempre desisto por conta do barulho. Mas eu prometo ser mais forte e finalmente eu estou me dedicando então ao meu projetinho pessoal aí de dedicar esse mês às leituras nacionais. Eu fiz um vídeo falando sobre algumas leituras que eu gostaria de fazer. Não é um vídeo de TBR, porque eu acho que a TBR, ela, além de pressionar um pouquinho a gente a ler exatamente aqueles livros, ela também acaba pressionando um pouquinho. Então eu só fui jogando um monte de livros que eu gostaria de ler esse mês e citei vários, então, dos livros nacionais que eu gostaria de ler. Um dos que eu tinha certeza que eu ia ler era, então, o Porém Bruxa, da Carol Kiovato, porque esse aqui foi o livro escolhido, então, para leitura conjunta do Clube de Autoras Fantásticas. Eu sempre deixo o Instagram do clubinho aqui na descrição para você saber mais sobre, e também vou deixar o vídeo aqui nos cards. E, gente, eu estou gostando muito dessa leitura aqui. Eu já passei dos 70%, a primeira discussão do clubinho é amanhã e eu acho que finalizo esse livro hoje, porque o ritmo tá muito legal. Aqui nessa história, então, a gente acompanha a Isis Rossetti, ela que é uma bruxa e ela trabalha meio que como monitora ali na cidade de São Paulo e ela acaba, então, cobrindo essa região em assuntos sobrenaturais, né, em assuntos que é da alçada dela. Mas a Isis nem sempre tem somente assuntos dela ali pra ir atrás, né, e pra resolver. Ela tem, assim, alguns amigos que ela acaba ajudando, né, e é claro que ela faz isso na surdina, porque é extraoficial, porque ela não pode fazer isso. Por exemplo, a gente tem uma amiga dela que é a Helena e trabalha na delegacia de mulheres, então ela acaba, às vezes, dando apoio, ajudando a descobrir algumas coisas sobre um caso e outro. Mas a sua função oficial é trabalhar, então, em casos sobrenaturais. Existe todo um conselho ali para que esses bruxos servem. Na verdade, eles servem a terra, né? Mas existe todo um conselho ali de bruxos. Eu não entendi muito bem se são seres sobrenaturais, como que acontece. Mas eu sei também que podem existir bruxos que fazem coisas pro mal, bruxos que fazem coisas pro bem. E essa é uma fantasia, então, urbana e também adulta. E a gente já começa essa história no perrengue ali, quando alguns casos começam a chover ali na mão da Isis. E dá um pouco de desespero, porque mostra que mesmo com os poderes que ela tem, é muito difícil, sabe, você solucionar casos em meio ao caos ali da cidade de São Paulo. Aliás, eu achei o universo que ela criou ali bastante sólido, o sistema de magia, é tudo muito crível, sabe? E outra coisa também que eu gostei, além do ritmo da história, ele ser bem rápido, você quer devorar, você quer descobrir os mistérios. Ela tem uma escrita que é mais simples, que acaba sendo mais fluida. Eu acho que super combina com esse tipo de gênero. Mas acho que essa história tá sendo tão gostosa, assim, de ler, porque a Carol, ela colocou questões de extrema importância e também elementos que faz com que a gente se veja na história, né? Então, por exemplo, uma mulher que anda de ônibus e que pega um Uber e que às vezes vai numa lanchonete, está constantemente exposta ao assédio, e ela mostra muito bem como é isso, e ela demonstra muito bem isso, como que é estressante você pegar um ônibus e ter um cara te encarando, você andar na rua e de repente ver alguém te seguindo. Então ela foi muito pontual nessas questões. Ela também fala sobre o fanatismo religioso, colocou os ataques que algumas religiões como o candomblé acabam sofrendo. A gente também vê muita representatividade nos personagens, então essa é uma história muito próxima da nossa realidade, sabe? Por isso que ela se tornou tão envolvente em pouquíssimo tempo. Então, assim, é isso por enquanto. Apesar de estar ali nos 70 e poucos %, eu estou bastante ansiosa para finalizar essa leitura. Estou ansiosa, então, para ter o primeiro bate-papo sobre ela. Acho que tem muita coisa já pra gente discutir. Estou, assim, nem terminei o livro, mas já tô torcendo pra essa ser uma série longa, pra Carol escrever vários livros aí
com a Isis resolvendo diversos mistérios. Então depois que eu finalizar a leitura, eu venho então dar um veredito pra vocês sobre ela. E aí eu li também, gente, nesse tempo, o conto As Belas Moças, da Kata Jukoski, também um conto nacional. E eu fiquei bastante surpresa, porque esse é o primeiro conto publicado pela Kata, e tem uma escrita muito boa, sabe? Eu adorei a escrita dela. Sobre a história em si eu não vou falar nada sobre ela, porque realmente é um conto curtinho. Mas outra coisa também que me deixou surpresa é a subjetividade, sabe? Ela coloca as belas moças, né, que é o nome do conto, numa certa situação, e ela deixa ali várias possibilidades em aberto para sua própria mente aplicar, então, essa história em diversas situações, sabe? Então eu achei bem subjetivo isso, e acabei gostando bastante, assim, de uma história que é tão curta, parecer que é grande, sabe? Então eu gostei bastante desse conto. Eu acho que eu comecei então o meu projetinho com o pé direito. Eu comecei também a ouvir o audiobook de Mulher com Brânquias. Eu tenho a assinatura do Outbooks e tinha alguns plays ali pendentes. E aí fui procurar também alguma história nacional que seja contemporânea, né? Porque eu já li clássicos no início do ano. Então o meu foco mais são histórias contemporâneas. E acabei achando então Mulher com Brânquias. Mas tô bem no comecinho, não vou falar muito sobre a história ainda. Mas aparentemente é uma história meio sinistra. E eu tô gostando da escrita. E aí depois eu volto então, quem sabe pra finalizar, dar um veredito sobre Porém Bruxa e falar um pouco mais sobre Mulher com Brânquias, gente. Tomara que eu consiga ler bastante, tem muitos livros aí nacionais no meu radar, tem vários contos também. Então me desejem boa sorte para que eu consiga ler boas histórias e várias delas, gente. Até! Olá! Eu ia fazer um take durante o final de semana pra não deixar as leituras acumular aqui pro vlog, mas tivemos mais um final de semana meio brocochô, né? Mas assim, as leituras estão fluindo, eu estou muito feliz com as minhas leituras. Gente, faz tempo que eu não me decepciono com algum livro, né? Vocês viram, acho que dos últimos vlogs, assim, ó, eu só tive leitura boa. E aí, gente, eu finalizei Porém Bruxa, naquele dia mesmo que eu falei pra vocês, à noite. E no dia da primeira discussão, que a gente discute metade do livro, eu já tinha terminado de ler. Mas é muito legal porque a gente teve a primeira discussão. E esse é o tipo de livro que você gosta, mas quando você discute sobre ele, você gosta mais ainda, sabe? Porque você descobre ou você passa a valorizar alguns pontos, assim, que na hora passou um pouco despercebido. E essa é uma história, assim, com elementos muito legais, sabe? Particularmente, assim, eu me senti muito servida com essa história, sabe? E acho que, em resumo, eu gostei muito da personagem principal. Gostei mais ainda dos amigos dela, do círculo social dela, que são ali uma espécie de heróis da vida real, né? Eu já esperava gostar de Porém Bruxa, mas eu encontrei mais coisas do que eu esperava, fui surpreendida em algumas coisas. E acho que essa é uma história, assim, com muito potencial para ter vários livros, sabe? Para expandir esse universo que a Carol criou, que é muito crível, que é muito sólido. E com certeza, então, eu estou na torcida por uma continuação, por mais livros aí que explorem esse universo e também que eu me reencontre com esses personagens. Aí, gente, é um livro que tava, assim, no meu radar, que foi uma surpresa porque eu li muito rápido e eu amei, eu estou apaixonada. Então, O Alto da Maga Josefa, que tem essa capinha aqui. Esse livro digital, eu acho que ele não está mais disponível. Ele foi tirado da Amazon porque no ano que vem vai ser lançado pela editora Gutenberg. Não tenho certeza se essa informação está correta, mas posso confirmar depois pra vocês. E vai ter edição em livro físico e vai ter a edição novamente em livro digital, só que só no ano que vem. Eu acabei descobrindo isso em meio à leitura e, assim, eu agradeci muito porque
faz tempo que eu quero ler esse livro e mesmo assim não imaginava que eu poderia gostar tanto, sabe, gente? Eu fiquei apaixonada por essa história. E, assim, por incrível que pareça, a gente também tem aqui caçadores do sobrenatural. Só que dessa vez o nosso cenário é o sertão brasileiro. Eu acho que meados da década de 50, 60, não tenho certeza. Mas a gente começa a história então acompanhando o Toninho, que é um caçador do sobrenatural mesmo, né? Ele caça demônios, ele caça monstros, ele faz exorcismos. E aí ele tá ali num serviço que tá bem difícil dele conseguir concluir. É um demônio assim que tá dando trabalho pra ele. Quando ele encontra uma maga, que é a maga Josefa. E magos nessa história, né, são filhos do capiroto. E, assim, é o tipo de criatura que ele deveria, assim, evitar, né? Porque geralmente é filho, né, do tinhoso e faz pactos e tal. Mas ele acaba ali se juntando com ela pra poder concluir essa missão. E em meio a isso, eles formam uma dupla bastante inusitada e eles começam a solucionar outros casos, né? E assim, cada capítulo é como se fosse um continho, então, de alguma aventura deles, de alguma caça deles. E eles são personagens incríveis, são personagens apaixonantes. Assim, gente, eu fiquei vidrada nessa história, eu só pensava nela. E é muito legal porque a gente tem de tudo que você imaginar nessa história aqui. A vibe dela me lembrou um pouquinho, gente, mas assim, bem pouquinho mesmo. O Último Desejo, né, a saga do Geralt de Rivia, ou The Witcher, como as pessoas também conhecem, por causa do formato, assim, de ser uma história contada através de continhos, e também pelo fato da história ter uma mistureba, assim, de elementos que, na minha opinião, é muito, muito bem-vinda, né. E então, assim, me lembrou um pouquinho essa vibe. E eu gostei muito, gente. Assim, é extremamente divertido, é leve, é viciante. E assim, na metade do livro eu já sabia que ele ia ser favorito. E o final é incrível! Eu ri demais, gente, com essa história. Eu me peguei demais esses personagens. Com certeza eu também quero mais aventuras dele. E que querendo ou não, tem algumas coincidências ali com a história também de Porém Bruxa, né? Que é essa caçada ao sobrenatural. E assim, foi uma surpresa maravilhosa, porque eu sabia que eu ia gostar dessa história, mas não sabia que eu ia gostar tanto, e assim, foi favoritado. Aí, gente, sobre Mulher com Brânquias, eu tô quase chegando ali na metade, não avancei tanto quanto eu gostaria, mas eu vou ver se essa semana eu consigo escutar mais. Mas o que eu posso, assim, falar pra vocês é que a gente inicia a história acompanhando a Rita. Ela é uma professora universitária e também tem uma loja de porcelanas, e acho que ela mora em Brasília. Então ela tá no primeiro dia de aula, quando ela vê um peixe gigante dentro da sala, né? E outras coisas também meio inusitadas acontecem, né? Ela sente uma pressão, assim, no ouvido, como se ela tivesse debaixo d'água, sabe? Uma coisa assim, ou num ambiente com muita água. Aí, isso mexe muito com ela, só que essa visão, pelo que eu peguei, ela parece ser o tipo de visão que ela já teve antes, sabe? Ela se sentiu um pouco familiarizada. Ao mesmo tempo que ela ficou amedrontada, parecia que era algo que ela já sentiu antes, sabe? Como se não bastasse, escamas começam a aparecer no corpo dela, né? Então ela faz um machucado na mão e uma escama começa a crescer ali. E ela também enxerga escamas em outras partes do corpo, mas aparentemente só ela, né? Ninguém mais enxerga. E aí a gente acompanha então essa situação, a gente não sabe o que tá acontecendo com a Rita, enquanto outras coisas vão acontecendo ao mesmo tempo, né? Uma tia que ela era muito próxima faleceu recentemente e ela vai então até a cidade onde ela cresceu, né? Onde ela era muito próxima da família, mas ao mesmo tempo ela tem um trauma ali, porque ela perdeu a mãe dela quando ela era muito jovem. E eu acho que esse trauma tem a ver, então, com essas visões, com essas coisas que ela tá sentindo, então. Então, assim, por enquanto eu tô bastante intrigada com essa história e quero saber muito o porquê que ela tá vendo, que ela tá sentindo tudo isso, por que as outras pessoas não enxergam e o principal, aonde é que essa história vai dar, né? Então, assim, tô 100% intrigada e acho que essa história, ela tem uma vibezinha meio sombria, sabe? Eu não esperava isso, mas eu confesso que estou gostando bastante, gente. Então, assim, temos por enquanto um saldo muito positivo, mas eu ainda quero realizar umas 2 ou 3 leituras, quem sabe, porque, gente, esses livros eu tô acostumada a ler calhamaço,
maços, e esses livros que eu tô lendo são curtinhos. Alguns têm 100 e poucas páginas, 200 páginas no máximo, né? Li contos também. Então por isso que eu tô me desafiando aí a ler mais um pouco, porque eu acho que eu sou capaz. Mas assim, tem alguns livros aqui que eu quero ler, não vou falar pra vocês qual é, vai que eu flopo. Assim que eu concluir então Mulher com Brânquias, eu volto então pra falar pra vocês o que eu achei do final e pra falar se eu consegui realizar mais alguma leitura. Mas acho que sim, vem aí. Olá, gente, vamos lá dar continuidade a este vlog. Espero que ele não fique tão grande que nem o último, que ficou quase um longa-metragem. Mas eu finalizei, então, o audiobook de Mulher com Brânquias e eu gostei bastante da história. É uma história de realismo mágico, né? E é uma história, assim, com muitas metáforas sobre o amadurecimento, sobre você enfrentar seus próprios medos. Então eu curti muito a reflexão que a história me deu. A escrita da autora é mega envolvente, eu também gostei bastante do audiobook. Mas assim, eu acho que o que eu mais gostei dessa história é que ela criou uma ambientação muito legal, né? A gente começa a história em Brasília e depois a gente vai para uma cidade perto ou dentro ali de Belo Horizonte, não lembro agora. E essa cidade, gente, eu pesquisei tanto sobre ela, porque ela criou ela de uma forma tão real, ela criou assim todo um passado, um backstory pra essa cidade que tá envolvida ali com a sua família, e tem uma história forte ali sobre a família dela, que tem a ver também com as coisas que ela sente, as coisas que ela vê, que ela enxerga. E essa cidade não existe, é uma cidade fictícia, e eu fiquei chocada porque ela criou uma cidade que é muito sólida, sabe? E eu gosto dessas histórias, sempre quando uma história ela cita os locais, eu gosto de pesquisar, né, pra ver as imagens. E eu fiquei chocada quando eu descobri que era uma cidade fictícia, porque ela realmente deu muita solidez. Eu senti, sabe, a cidade como se ela fosse real, sabe? E foi incrível, sabe, essa criação. Eu acho que a história poderia ser um pouquinho mais enxuta, porque teve uma parte ali que eu acho que formou uma barriguinha na história. Acho que a história poderia ser até um pouquinho menor, mas assim, eu curti bastante essa história no geral. É assim, um realismo mágico, como eu falei, é um pouquinho sombria, tem umas partes ali que eu fiquei com um pouco de medo. É uma história, assim, um pouco melancólica, eu senti, porque apesar da Rita ter muitas pessoas que gostam dela ao redor, ela também é uma pessoa muito sozinha, sabe? Eu acho que todos nós somos, né? Isso que eu achei interessante. Então, fica a dica. E eu também finalizei, gente, tô muito leitora, um livro que eu li por recomendação do Alex, do Bookaholic. Eu vi que ele soltou a resenha desse livro, eu ainda não conferi, mas eu participei de uma live de sprint de leitura, onde ele tava lendo esse livro e tava surtando com esse livro. E desde então, esse livro estava no meu radar, e aí eu aproveitei que estava no Kindle Unlimited, aproveitei que era um autor nacional e também li A Maldição, então, do Carneiro de Ouro, ou como muitos falam, A Maldição da Cabra ou do Cabrito Dourado. E essa é a primeira história que eu leio do Thiago Lee. Ele também tem, acho que é O Homem Vazio, algo assim, não tenho certeza, vou tentar deixar a foto aqui. E eu gostei bastante, gente. Esse livro aqui, essa história, na verdade, é um infanto-juvenil. E eu li assim e me senti assistindo um filme da Sessão da Tarde, sabe? É uma história bastante simples, mas muito gostosinha. Você lê ela muito rápido. Ela se passa no Sergipe, o que eu achei mais legal. Acho que é a primeira história que eu leio que se passa em Sergipe.
A gente tem, assim, personagens muito preciosinhos, a gente tem muita representatividade nessa história. E eu acho muito, muito, muito importante a gente ter histórias, assim, infanto-juvenis com representatividade, que nem eu vi aqui. E é uma história, gente, é uma aventura, na verdade, sobre amizade. E eu gostei bastante dessa história, foi bem legal acompanhar ela. E por enquanto é isso. Agora eu comecei a ler Quando o Rei Esteve Aqui, da Lili Lua, acho que é isso. Estou bem no comecinho ainda, mas eu acho que dá pra finalizar essa leitura antes de finalizar esse vlog. Então, assim, eu estou muito feliz, eu sabia que eu ia conseguir ler bastante, porque, assim, são histórias curtinhas, são histórias fluidas, mas eu tô feliz de ter conseguido ler tanto assim. Precisava correr atrás do prejuízo e consumir um pouco de história contemporânea nacional, sabe? Eu tava devendo pra mim mesma e precisava disso. Então, por enquanto é isso. Eu volto, então, pra finalizar esse vlog daqui a pouco, sabe? Amanhã ou no máximo depois, porque eu preciso soltar esse vlog agora no sábado. E aí eu volto pra falar pra vocês, então, o que eu achei no geral sobre a leitura de Quando o Rei Esteve Aqui. Beleza? Olá, vamos então finalizar este vlog e eu trouxe um veredito então sobre a minha última leitura dessa maratoninha aí de livros nacionais que eu fiz. E foi então Quando o Rei Esteve Aqui, da Lili Lua. E essa daqui, gente, é uma ficção histórica que se passa... Na verdade, ela se passa em 2 períodos, mas a história central se passa ali mais ou menos na década de 30, sabe? E a gente acompanha aqui a família real da Oceania do Norte, eles que passam ali por alguns problemas políticos no seu país. E há 18 anos eles fizeram uma viagem aqui pro Maranhão, né, aqui pro Brasil. E o rei, né, que é o Gustave, ele era muito jovem, ele era muito imaturo, ele também era recém-casado. E ele veio pra cá e ele aprontou, assim, várias coisas. E ele é ciente que ele tem um bastardo aqui, né, no Brasil. Tanto é que ele envia ajuda pra esse bastardo. Mas conforme ele foi amadurecendo, ele cresceu com essa consciência, começou a pesar nas costas dele, né. Tanto com o desrespeito que ele teve com a recém-esposa dele na época, quanto a postura dele de rei e por ter deixado um filho que ele nunca conheceu. E depois de certos acontecimentos ali no país dele, ele vai precisar voltar pra Maranhão e vai precisar da ajuda do filho, né? Ou seja, ele vai ter que enfrentar as consequências do seu passado, não só ele, mas alguns outros personagens também, né? E nesse livro aqui eu gostei muito do contexto histórico, eu gostei muito da ambientação, mas o que aconteceu o que eu mais temo em histórias que são muito curtinhas, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho de aprofundamento nela e eu não me conectei com nenhum personagem, porque é o seguinte... A gente tem muitos personagens nessa história. Eu acho que se ela fosse grandona, se ela trabalhasse um pouquinho de cada, assim, aos pouquinhos, eu ia adorar essa história. Só que eu lembro que eu comecei a ler e de repente eu olhei, eu tava em 60%. E parecia que eu tava, assim, no começo da história. Parecia que era tudo, assim, uma grande introdução. E aí, depois dessa introdução, tem vários acontecimentos e o livro termina, sabe? Então eu acho que... faltou um pouquinho de aprofundamento, faltou desenvolvimento. Acho que é um livro muito curto pra contar uma história, assim, que é grandiosa, uma história, assim, que envolve muitas pessoas. Mas é um livro que trabalha algumas questões muito importantes, por exemplo, o racismo, né? A princesa da Oceania, a filha do rei, ela chama Luísa e ela é negra. E quando ela vem aqui pro Brasil, ela sofre, assim, um preconceito e ela fica muito assustada com isso, sabe? Porque ela não consegue entrar em certos estabelecimentos, as pessoas olham pra ela de forma diferente, sabe? Então ela ficou bastante assustada. A gente tem ali também uma ambientação muito legal envolvendo o cangaço, né? Porque é nesse período em que o cangaço se fortaleceu ali no Nordeste, né? Então, assim, no geral, eu achei uma história muito legal,
uma ambientação muito legal, só que eu esperava gostar um pouquinho mais dela e eu acho que eu não gostei tanto por causa dessa conexão com os personagens que faltou, esse aprofundamento, sabe? Acho que se a história tivesse sido centrada em menos personagens, acho que ela teria funcionado melhor pra mim, porque daria pra ter trabalhado melhor a história desses personagens, mas não, a gente abrangiu e tem vários personagens ali. E eu tive a sensação de que foi tudo muito corrido, que ele teve uma boa introdução, mas ali depois que passou da metade as coisas tiveram que correr um pouco. E acho que nada se resolve tão rápido e tão fácil. Acho que a história ela pedia assim por mais tempo, sabe, pra ser resolvida. Bom, essa é a minha opinião, mas no geral eu gostei muito da escrita da Lilua e como eu falei pra vocês, eu gostei da ambientação. E eu acho que pra fechar esse meu projetinho, essa minha mini maratona, lendo livros nacionais, eu gostei muito, gente. Eu preciso fazer mais isso, porque foi uma viagem muito gostosa, sabe? Eu viajei por São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Aracaju, Maranhão, ali por todo o sertão. Foi uma viagem muito rica, muito prazerosa. E é sempre bom conhecer um pouquinho mais do nosso país, né? E eu também fiz uma viagem no tempo, né? Porque eu fui pra década de 30, fui pra década de 50 e por aí vai, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com essas leituras e não vejo a hora de repetir esse projetinho pelo menos uma vez por ano. Eu sinto que eu preciso fazer. E quem quiser, então, também, gente, fica a dica, então, que o Kindle Unlimited, ele oferece, sim, um catálogo muito, mas muito vasto pra gente. Principalmente com relação a livros nacionais, então quem tiver interessado aí em pegar e maratonar e fazer algumas leituras, eu tenho certeza que vai ser muito prazeroso, assim como foi comigo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais esse vlog de leitura. Eu só gostaria de dar um spoiler sobre outubro, gente. Vem muito aí. Então eu quero deixar vocês um pouquinho ansiosos, porque tem muita coisa legal que vai vir em outubro, então aguardem. E é isso, gente, obrigada por me acompanhar. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também o seu like se você gostou desse vídeo e compartilhe ele com os amigos. Até o próximo!